cruz que estava consumado. Aleluias, aleluias. Ó Deus, nós precisamos te adorar, Pai, e lançar as nossas ansiedades no teu altar, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós te louvamos e te agradecemos, e lembramos, Senhor, daquele dia onde o Senhor subiu aquela cruz e pagou por nós, ó Pai, o preço. Aleluias, aleluias, aleluias. Decididamente, resolutamente
Enche-nos do teu poder, Senhor, porque precisamos de ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Esta é a oração da tua igreja, Pai. Enche-nos com teu poder. Renova as nossas vidas, ó Pai. Aleluia, Jesus. Com tantas bênçãos que nós já recebemos hoje, e o Senhor nos tem abençoado ricamente ao longo do nosso tempo de vida, vamos ser abençoados mais uma vez com mais uma poesia que o nosso irmão Américo nos vai declamar. Este poema pode ser uma oração de cada um de nós e tem como título Não te deixarei. Eu não te deixarei, ainda que aconteça que fiquem os meus pés a sangrar na estrada, ou eu venha a chorar através da jornada, ou sinta o sol arder sobre a minha cabeça.
Eu não te deixarei, ainda que feneça a flor da juventude airosa e perfumada. Eu fico a olhar o céu em noite constelada, antes que a nuvem negra a atmosfera escureça. Eu não te deixarei de modo algum, ainda que aqui tudo me falte. O riso, o encanto, a calma com que as rosadas manhãs tornam a vida linda. Eu não te deixarei, porque foi o teu amor que guardou a minha paz, esta paz grandiosa que vive em meu coração. Eu não te deixarei, porque estou firme em tuas mãos e delas ninguém pode arrancar-me, Senhor. Obrigado, irmão Américo, por esta exortação. Vamos agora ter uma leitura bíblica que está em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. E ela vai ser projetada ali. E para não estar só um a ler, eu vou convidar a Assembleia para lermos todos em conjunto a apresentação que vai ser ali mostrada. Pois o verso 1 diz, então vamos começar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora que lemos e que somos exortados a renovar a nossa mente, vamos ouvir o nosso missionário, João Sousa, que nos vai trazer a palavra do Senhor e que ela toque profundamente aos nossos corações. Bom dia a todos os irmãos. Gostaria de começar por dizer, normalmente, sempre que me é incumbida a tarefa de preparar alguma mensagem, alguma palavra para trazer, eu confesso que aquele processo de preparação da mensagem, que é o processo em que estamos só entre nós e Deus, é um processo que me custa muito. E muitas vezes eu mudo de um tema para outro, ou de um texto para outro, ou não sei bem o que é de falar, ou como. Isso, por norma, acontece comigo, mas eu confesso que desta vez aconteceu muito mais do que normal. Não sei se por causa do tema. Este tema de discípulos transformados é um tema tão profundo, tão intenso, tão pessoal de todos nós, e também alguma coisa que, na Bíblia, talvez a maior parte dos textos, aqueles que conhecemos de cor, aqueles assim que nos inspiram mais, muitos deles estão relacionados com este tema. Muitos personagens na Bíblia são exemplo de uma vida transformada, e eu fiquei assim um pouco perdido, um pouco baralhado, e andei entre um e outro, até que finalmente ainda hoje de manhã, lá consegui concluir aquilo que Deus colocou no meu coração para falar. E entre vários personagens que poderiam ser dados como exemplo daqueles que foram transformados por Jesus, daqueles que experimentaram uma transformação por Jesus, aquele que me aprove escolher, aquele que Deus colocou no meu coração de um modo mais forte para escolher, foi um homem que já não existe. Um homem que muitos conhecemos por Paulo, mas que nasceu com o nome de Saulo. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo, por favor, no livro de Atos, capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, e vamos ler os primeiros 9 versículos.
Atos 9, versículos de 1 até 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma voz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. E ainda convido também a abrirem na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, para, pelo próprio testemunho de Paulo, ouvirmos aquilo que foi o seu exemplo de transformação. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nos versos de 12 até 16. Diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Cristo Jesus, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Até aqui. Vamos orar? Paizinho, nós agradecemos-te pela tua palavra, por tantos exemplos e também porque, de algum modo, nós mesmos temos sido transformados por ela, temos sido tocados por ela de um modo especial. Ó Pai, nesta hora clamamos para que o teu Espírito venha estar aqui presente para transformar-nos mais um pouco, para tocar-nos mais um pouco, para exortar-nos, ó Deus, e para levar-nos mais perto do lugar que tu pretendes que cada um aqui venha a estar, ó Pai. Muito obrigado por esta manhã, obrigado por este privilégio, ó Deus, e que tu venhas usar a minha vida, a minha boca, para abençoar a vida dos meus irmãos. Assim oro, no nome de Jesus Cristo. Amém. É muito fácil nós olharmos ao nosso redor e nós vermos uma grande quantidade de coisas que, pelo menos aos nossos olhos, precisam de ser mudadas. Muitas delas até desesperadamente. Mas a verdade é que há poucas pessoas no mundo que efetivamente se dispõem a ser veículos e agentes de mudança. Todos nós vemos e sabemos que há coisas que precisam de ser mudadas, mas poucos estão prontos a fazer alguma coisa por isso. Poucos estão prontos a produzir essa mudança. No entanto, Saulo era uma dessas pessoas. Ele viu uma realidade, ele viu o cristianismo em expansão, e Saulo era um homem de princípios. Ele era fervoroso nas suas posições, ele era convicto nas suas ideias, ele era zeloso pela sua religião e pelo seu Deus. E por isso, quando esta seita, aos seus olhos, o cristianismo começou a surgir, ele viu claramente que aquilo era uma ameaça a tudo aquilo que ele considerava ser verdade, a tudo aquilo que ele queria, ou tudo aquilo que ele tinha como um ideal. Assim como nós muitas vezes somos, quando somos confrontados com as verdades do Evangelho, e são coisas que não podem deixar de nos ameaçar, porque são coisas que, de algum modo, exigem de nós algum tipo de compromisso, algum tipo de mudança. E nisso elas nos ameaçam o nosso status quo, ameaçam a forma de nós estarmos. Paulo sentiu-se dessa forma, ameaçado pelo cristianismo. Então Paulo decidiu agir. E nós vemos no livro de Atos, embora salpicado aqui e ali, a partir do capítulo 6,
como Paulo decidiu agir. Ele decidiu atacar e perseguir a igreja, perseguir os cristãos com todas as suas forças. E na sua mente ele estava a fazer a coisa certa. Na sua mente ele estava no caminho certo. Na sua mente ele estava até a seguir e a servir a Deus. Em grande medida nós podemos muito facilmente identificarmos-nos com Saulo. Ele era sincero nas suas convicções e ele agia com base nessas mesmas convicções. Mas ser sincero e achar que nós estamos no caminho certo, nem sempre é uma garantia de que nós efetivamente estamos no caminho certo. O caminho que Paulo percorria, em termos físicos, que nós lemos no capítulo 9 do livro de Atos, ia dar a Damasco. Esse era o seu destino, e Paulo ia lá com um propósito, o de prender os cristãos, tanto homens como mulheres, que ele achasse pelo caminho. Mas naquela estrada, a caminho de Damasco, Paulo foi confrontado exatamente com o Deus que ele pensava que estava a servir. E isso para descobrir que, afinal, esse era o mesmo Deus que ele perseguia. É interessante como as coisas nem sempre são aquilo que parecem. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos coisas que precisam de ser transformadas, é muito fácil nós ignorarmos que talvez a primeira coisa que precisa de ser transformada somos nós mesmos. Na sua sinceridade, Paulo pensava que estava no caminho certo, mas Paulo estava sinceramente enganado. Tal como Paulo, todos nós percorremos um caminho. Todos nós estamos num caminho de vida. Esse caminho tem vários cruzamentos, tem interseções, tem bifurcações, tem encruzilhadas. No fundo, tem escolhas que nós precisamos tomar em cada dia, em cada momento. E se nós não tivermos uma ideia bem clara de qual é o nosso destino final, de qual é o nosso objetivo, aquele lugar onde nós queremos chegar, nós podemos muito facilmente dar por nós num lugar onde nós não gostaríamos de estar. E sem saber muito bem como é que nós chegamos ali. A mensagem do Evangelho era uma coisa que ameaçava Saulo de uma forma tão grande, ameaçava a forma de estar e a forma de pensar de Saulo, e ao mesmo tempo para nós também pode ser isso que acontece. A mensagem do Evangelho pode ameaçar a nossa situação atual, pode enfatizar uma mudança, alguma coisa, alguma posição que nós precisamos de tomar. E a verdade é que ninguém, nem mesmo os cristãos, gostam de mudar. A mudança é alguma coisa que nos desagrada. Leo Tolstói afirmou uma frase que eu achei curiosa. Diz o seguinte: todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Este foi o erro de Saulo, e é muitas vezes o mesmo erro que nós temos. Muitas vezes nós pensamos que a mudança deve acontecer ao nosso redor, quando na verdade ela deve começar por nós mesmos. Mas um dia, numa destas estradas da vida, então este homem Saulo, que já não mais existe, encontrou-se com Cristo. Esse encontro não foi alguma coisa de fortuito. Na verdade, foi um encontro muito fora do comum. E poucos podem afirmar que tiveram um encontro com o mesmo impacto que Saulo teve com Cristo. Eu acho muito curioso como Deus é extremamente irónico quando nós começamos a pensar. Neste momento, a igreja começava a expandir-se e a igreja começava a crescer até muito para além da comunidade judaica, começava a chegar aos gentios e começava a ficar muito claro que, mais tarde ou mais cedo, ia ser necessário alguém que pudesse, de um modo mais eficaz e de um modo mais integral, chegar com a palavra do Evangelho aos gentios, aos não-judeus. E não deixa de ser irónico que, havendo essa necessidade, aquela pessoa que Deus tinha em mente era este homem Saulo, um judeu fanático, alguém ultranacionalista, super ortodoxo, até se quisermos um pseudo-terrorista, um fariseu de fariseus, nas suas próprias palavras. Este homem Saulo era quem Deus tinha em mente para levar a palavra do Evangelho aos gentios. E se isso acontece por um motivo muito simples.
e é aquilo que Paulo mesmo diz na primeira carta a Timóteo, no texto que lemos, é que se Deus é capaz de transformar um homem como Saulo, Ele é capaz de transformar qualquer pessoa. Porque não há impossíveis para Deus. Aquela pessoa que nós pensamos que Deus nunca poderá ser capaz de transformar, essa pessoa não chega nem aos calcanhares de quem Saulo era. Mas, na verdade, Saulo não era um caso único. Nós vemos quando Jesus escolheu os seus seguidores, e principalmente aqueles 12 discípulos, havia alguns personagens muito exemplares no meio daqueles homens. Jesus não escolheu pessoas que nós podemos considerar, talvez, sobredotadas, ou até, se quisermos, pessoas normais. Pelo contrário, Ele escolheu aquelas pessoas que, até um certo ponto, eram as mais problemáticas. Se quisermos até considerar, Jesus escolheu pessoas como cada um de nós. Por exemplo, Jesus escolheu Pedro, um homem impulsivo, que agia e que falava antes de pensar, e que muitas vezes arrependia-se logo depois que abria a boca. Jesus escolheu Mateus, um homem que era um cobrador de impostos e por isso odiado por todos ao seu redor. E todos temos visto que os cobradores de impostos têm muito a desejar, pelo menos nas últimas notícias que temos ouvido, é isso que temos nos apercebido. Jesus escolheu um homem como João, que era chamado filho do trovão, tal era o seu temperamento. E Jesus escolheu uma pessoa como Judas, sobre quem não é preciso dizer muito mais. Mas aquilo que Jesus escolheu, ou aquilo que Jesus viu nessas pessoas, talvez com a exceção de Judas, eram pessoas que estavam prontas a serem trabalhadas, pessoas que estavam prontas a serem transformadas, pessoas que tinham um potencial para crescer. E pessoas que sabiam reconhecer que de si mesmas elas não tinham muito para dar, mas com Deus elas podiam fazer muitas coisas. Então, com base nisso, o que é que mudou na vida de Saulo? E, ao mesmo tempo, o que é que precisa de ser mudado em nós? Pelo menos 3 coisas que eu gostaria de partilhar muito brevemente. 3 coisas em nós que precisam de ser transformadas como discípulos de Jesus. A primeira tem a ver com o texto que todos lemos em uníssono há pouco, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. É um texto que fala sobre uma transformação pela renovação da nossa mente. Então, a primeira coisa que precisa ser transformada em nós é a nossa mente. Há pelo menos 2 coisas nesta passagem, na passagem que nós lemos em Romanos capítulo 12, que estão associadas à mente. Na primeira delas, Paulo fala sobre a nossa necessidade de apresentar a Deus um culto racional. Ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional no grego é a palavra lógica, de onde vem lógica. Isso quer dizer que a nossa fé não deve ser uma fé cega, como se nós cremos em alguma coisa que não faz sentido e cremos apenas porque sim, mas deve ser uma fé que é baseada nas evidências, deve ser uma fé que é baseada em provas conclusivas. E provas essas que estão fundamentadas principalmente neste livro que nós lemos e amamos e estudamos. Quando nós estudamos a Bíblia e quando fazemos com seriedade, com objetividade, até com isenção, facilmente nós vamos chegar à conclusão que a sua mensagem é uma mensagem que faz sentido. É alguma coisa que é positivo para nós. Até o próprio sacrifício de Jesus faz sentido por causa de quem Deus é e pelo modo como Deus deseja revelar-se por aquilo que nós somos diante de Deus. E o nosso culto deve ser uma resposta lógica, uma resposta racional em relação a esse sacrifício, em relação àquilo que Deus fez por nós. O segundo ponto a destacar neste texto é a transformação pela renovação da nossa mente. Quando nós nascemos, a nossa mente é uma folha em branco. Não há nada, não há memórias, não há conhecimento. Tudo aquilo que a nossa mente vai adquirindo são coisas que nós vamos introduzindo nela. Isso acontece porque a nossa mente não tem toda a informação que precisa. Então, por causa disso, nós somos educados. Ou bem ou mal educados, mas nós somos educados. Na nossa mente são introduzidas informações pelos nossos pais, ou pelos nossos professores, ou até por nós mesmos.
E aquilo que vai sair da nossa mente, ou aquilo que a nossa mente vai processar, é baseado nas informações que nós colocamos na nossa mente. Muitos comparam a mente como um computador que armazena vários tipos de informação. A questão é precisamente o tipo de informação que nós colocamos nesse computador. Porque um computador é capaz de processar um determinado tipo de informação, mas ele não é capaz de escolher o tipo de informação que é colocada nele. Então, quando nós estamos expostos a coisas boas, a nossa mente naturalmente vai processar coisas boas. Se, pelo contrário, a nossa mente está exposta a coisas más, então é necessário nós renovarmos a nossa mente. Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele diz aquilo que nós devemos pensar, ou que tipo de filtros nós devemos ter no nosso pensamento. Filipenses 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente deve estar focada naquilo que é positivo, naquilo que é bom, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo. No fundo, naquilo que agrada a Deus. E quando isso não acontece, a nossa mente deve ser renovada, deve ser transformada. A renovação da mente é alguma coisa que está associada com uma atitude de não conformação com o mundo, tal como diz aquele texto, que nós não devemos conformar-nos com o mundo, ou seja, não devemos assumir a forma que o mundo deseja que venhamos a assumir, mas, pelo contrário, devemos transformar-nos, devemos ser diferentes, devemos renovar a nossa mente. Não devemos fazer as coisas só porque toda a gente as faz, ou usar isso como uma desculpa, mas, pelo contrário, nós devemos ser agentes de mudança. Quando as coisas ao nosso redor levam para um caminho que Deus diz não é o caminho certo, que nós não devemos conformar-nos com isso. É interessante como a cultura procura, e a sociedade, independentemente da sociedade e da cultura, procura sempre fazer isto, procura sempre forçar e dizer como é que nós devemos pensar e nós devemos agir, e aquilo que é politicamente correto, e aquilo que no fundo é certo e que nós devemos pensar. No fundo, a sociedade procura colocar, de algum modo, é como forçar um objeto que é redondo por um buraco que é quadrado. E a sociedade procura levar-nos a agir desse modo. Dizer-nos aquilo que nós devemos ou não fazer, devemos ou não pensar. E todas as culturas exercem esta forma de pressão e têm expectativas sobre o modo como aqueles que vivem nessas culturas devem agir e aquelas coisas que são socialmente aceitáveis. O grande problema é que muitas vezes não são consideradas os resultados e as consequências desse tipo de pensamento e desse tipo de atitudes. Mas aquilo que Deus diz é que essa não deve ser a nossa forma de agir ou de pensar. Pelo contrário, nós devemos transformar-nos. A palavra no grego é a palavra metamorfose. E todos já ouvimos a forma como a lagarta feia e nojenta e asquerosa se transforma numa linda borboleta. Não é esse mesmo tipo de imagem que está a ser colocada aqui. É necessária uma mudança nos conceitos, nos valores, nas prioridades, e isso deve passar pela mente. Agora, a verdade é que no centro da vida cristã não está apenas uma série de regras daquilo que devemos fazer ou agir, porque isso é aquilo que pode ser colocado na nossa mente. A nossa mente pode compreender que há coisas que nós devemos ou não fazer, coisas que são positivas ou negativas para nós, mas passar desse ponto até ao ponto de realmente agir desse modo é outra história. Por causa disso, há uma outra coisa que precisa de ser transformada na nossa vida. E essa coisa é o nosso coração. Jesus falou em Lucas capítulo 6, verso 45, diz: um homem bom do tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do coração fala a boca. Na Bíblia, esta palavra, esta ideia, este conceito, coração, é uma coisa que significa muito mais do que este músculo que bombeia sangue
em nós. Na Bíblia, o coração é o centro da minha vontade. No fundo, é aquilo que define os meus gostos, os meus desejos, as minhas ansiedades, as minhas prioridades, as minhas escolhas. Tudo isso provém do meu coração. E o coração, não é por acaso, tende a ficar centrado naqueles aspectos que talvez que são mais emocionais. E muitas vezes tende a ignorar aqueles aspectos que são mais lógicos. Não é? Aquilo que a mente nos diz que é o mais correto ou que nós devemos fazer, muitas vezes o coração leva-nos para o outro lado. Blaise Pascal disse uma frase que é muito notória, que é muito conhecida e muito poética até. Diz que o coração tem razões que a razão desconhece. O grande problema é que, tal como a mente, o nosso coração foi corrompido. Jeremias diz isso mesmo. Ele diz no seu livro, no capítulo 17, verso 9, ele diz que enganoso é o coração. E ele vai mais longe e diz que ele é desesperadamente corrupto. O nosso coração é enganoso. Como podemos nós confiar numa coisa que é enganosa? E mais, ele pergunta, quem o poderá conhecer? Como podemos nós saber que se aquilo que sai do nosso coração é bom ou é mau? É curioso que há um conselho que se diz muito por aí afora e que se diz tantas vezes que talvez até já se tornou um pouco em clichê, que é aquele conselho que diz, segue o teu coração. Não importa às vezes qual é a situação, a circunstância, muitas pessoas dizem o que é que diz o teu coração, segue o teu coração. Parece que é um conselho sábio, mas não é, porque o nosso coração é enganoso. E esse é precisamente o problema em seguir o coração. É que nós podemos achar que aquilo é bom e, na verdade, aquilo não é bom. Algumas vezes, ou muitas vezes, ou se quisermos até quase sempre, o nosso coração leva-nos a lugares onde nós não deveríamos estar. O nosso coração faz-nos escolher coisas que nós não deveríamos escolher. Lugares e escolhas que, ainda que possam parecer muito excitantes e muito interessantes, são igualmente assustadoras e perigosas. E muitas vezes o nosso coração leva-nos por caminhos cujo destino nunca será o destino de um final feliz. E o problema é que essa nem é a parte pior. A parte pior é que quando nós escolhemos essas coisas e quando nós chegamos a esse destino e quando nós escolhemos essas consequências, muitas vezes é impossível voltar para trás. E aquilo que nós escolhemos e tomamos, é isso que nós iremos ter. Então, quem pode conhecer o coração? No verso seguinte, é o próprio Deus que responde. Ele diz, eu, o Senhor, sondo, ou eu esquadrinho o coração. Deus é aquele que sonda, aquele que conhece o nosso coração, que é enganoso, e Ele está pronto a avisar-nos dos perigos que o nosso coração nos quer levar. Não apenas isso, como Ele está pronto também para nos dar um coração diferente, para transformar o nosso coração. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27, ele diz assim, ou Deus diz através do profeta Ezequiel, diz, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei a vossa carne e o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aquilo que aprendemos nestes versos é que a transformação do coração é alguma coisa que não depende de nós. É alguma coisa que só o Espírito Santo pode fazer. É lógico que o Espírito Santo sempre age dentro da liberdade que nós lhe damos para ele agir. Mas a verdade é que nem sempre isso é suficiente, porque muitas vezes nós não damos ao Espírito Santo a liberdade para ele agir de um modo que vai realmente transformar o nosso coração. E por isso é que nós ficamos frustrados e desapontados quando às vezes as mudanças não vêm na nossa vida. É interessante que o texto não diz que Deus renovaria ou restauraria o novo coração, porque Deus sabe que isso não é suficiente. Pelo contrário, Ele diz que Deus nos dará um coração novo. O que está a ser falado aqui não é uma intervenção em que Deus, como cirurgião, abre o coração e mexe um pouquinho no coração e move ali e corrige alguma coisa que está errado. Não é isso que é colocado aqui. O que é colocado é um transplante total do coração. Há um coração que é tirado e outro que é colocado.
O nosso coração é tão corrupto, é tão enganoso, que ele tem de ser completamente substituído por um coração novo. Andar nos caminhos de Deus é alguma coisa que é completamente impossível ao ser humano. No entanto, o ser humano tenta e continua a tentar. E uma das formas, talvez a forma mais clássica, pela qual o ser humano procura andar nos caminhos de Deus, é pela religião. Esse foi novamente o erro de Saulo. Saulo era um homem extremamente devoto à sua religião. Mas a verdade é que na religião o homem procura fazer aquilo que só Deus pode fazer. E como o homem é falho e como o seu coração é enganoso, inevitavelmente isso está condenado ao fracasso. Permitam-me ser aqui brutalmente sincero. Eu não gosto de religião. De nenhuma religião. Porque, na verdade, a religião é um engano. Eu não gosto que me chamem de religioso, porque acho que a religião não leva a lado nenhum. Aquilo que efetivamente leva a algum lado é ter um relacionamento com Cristo. E isso é muito diferente de ser um adepto desta ou daquela religião, se quisermos até do cristianismo. É curioso como as pessoas que Jesus mais criticou no seu tempo aqui da Terra eram as pessoas que eram mais religiosas do seu tempo. Todos sabemos quem eles eram, os fariseus. E aquelas pessoas com quem Jesus mais se dava eram, se quisermos, aquelas pessoas que eram consideradas as menos religiosas, os pecadores, aqueles que aparentemente mais longe estavam de Deus. Por causa disso, é muito fácil nós sermos enganados. Saulo era uma dessas pessoas. Mas todo aquele que um dia se sentou num banco de uma igreja tem o potencial também para ser uma dessas pessoas. Por causa disso não chega a minha mente ser transformada, porque isso é aquilo que a religião me pode dar. A religião pode dar-me informação, e eu não estou a dizer que a igreja não seja importante, muito pelo contrário. A igreja serve precisamente para nos dar a base daquilo que nós devemos fazer, daquilo que é correto, daquilo que agrada a Deus, o conhecimento daquilo que é agradável a Deus. Mas se o nosso coração não for transformado, isso vai ser apenas palavras e letras e conhecimento. E como Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E como diz também o apóstolo Tiago, não importa sermos apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores. Tudo isso só pode acontecer a partir do momento em que o nosso coração é transformado. Aquilo que eu sinto por Deus, aquilo que efetivamente me leva a ter o meu relacionamento com Deus, a desenvolver o meu relacionamento com Deus, tudo isso vem do meu coração. Tudo isso vem das minhas escolhas, das minhas prioridades. Quando eu chego a casa depois de um dia de trabalho, eu confesso, muitas vezes o meu grande objetivo é apenas descansar, é ter um tempo para mim, para poder ficar quieto com a minha família e poder aproveitar esse momento. Mas às vezes o dia foi tão corrido que eu nem tive nenhum momento ao longo do dia para desenvolver o meu relacionamento com Deus. Eu penso que é nessas alturas que nós vemos onde está o nosso coração, onde estão as nossas prioridades, o que é realmente mais importante para nós. Por causa disso, o nosso coração, como esse lugar onde as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas vontades são exercidas, o nosso coração deve ser transformado. E quando isso acontece, a terceira coisa, então, na nossa vida é transformada também. O nosso caráter. Há uma diferença entre fazer coisas boas e entre ter um bom caráter. Uma pessoa pode fazer coisas boas, às vezes, mas isso não significa que o seu caráter é bom. Pode fazer o bem apenas quando isso lhe convém ou quando é alguma coisa que não lhe custa. Mas isso não quer dizer que seja uma pessoa de um bom caráter. Pelo contrário, alguém que tem um caráter bom ou mau vai agir desse modo naturalmente e frequentemente. Ter um caráter transformado só é possível na mesma medida em que a minha mente e o meu coração também são transformados nesse processo.
Então, quando isso acontece, o Espírito Santo mesmo se encarrega de desenvolver em nós aquelas características que fazem parte do caráter de Cristo. Aquelas características que Paulo mencionou em Gálatas capítulo 5, verso 22, quando ele mencionou o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isto são características que nós podemos encontrar em Cristo. Mas a transformação do meu caráter não é apenas eu deixar de fazer alguma coisa e passar a fazer outras coisas. É uma mudança que vem de dentro, é uma mudança interior, uma mudança que é baseada numa identificação com quem Cristo é. Paulo falou isso muito claramente num texto que é muito conhecido. Penso que todos conhecem, Gálatas capítulo 2, verso 20. Aquilo que Paulo diz é: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa dizer que eu estou crucificado com Cristo? O que significa essa expressão? Significa que a forma que melhor me define a mim com as minhas fraquezas e com as minhas limitações e com as minhas imperfeições, é aquilo que Cristo fez na cruz. Se eu quero conhecer quem eu sou, eu olho para Cristo e vejo o meu pecado condenado ali naquele lugar. É isso que significa dizer que eu já estou crucificado com Cristo. E nesse reconhecimento de que Cristo morreu por mim, a minha conclusão lógica é de que se Cristo morreu, eu também morri. E logo eu não existo mais. A conclusão lógica é de que se Cristo tomou o meu lugar na cruz, então Ele também deve tomar o meu lugar na minha própria vida. Mas é curioso que isto acarreta ainda uma verdade mais profunda. Essa verdade é de que toda a nossa vida tem de passar pela cruz de Cristo. Para nós sermos transformados, para Cristo habitar em nós, todas as áreas da nossa vida têm de ser crucificadas com Cristo. Tudo tem que ser colocado aos pés da cruz. Isto não é uma coisa que aconteça de uma hora para a outra. É um processo que muitas vezes tem os seus avanços, os seus recuos. E muitas vezes nós podemos ficar desanimados com aquilo que nos falta ainda caminhar. E também muitas vezes nós podemos esquecer de olhar para trás e ver aquilo que nós já caminhamos. Paulo sabia de onde ele tinha vindo. Paulo sabia que aquele homem, Saulo, já não existia. Paulo sabia que aquele que antes tinha sido o pior dos opositores, agora era uma pessoa transformada. Mas quando nós vemos este homem Paulo, aquilo que ele fez, aquilo que ele conquistou e aquilo que ele escreveu e as revelações que ele teve da parte de Deus, é fácil ver em Paulo um exemplo de perfeição e um exemplo quase de uma transformação e de alguém que realmente não tinha muito mais para crescer. Mas Paulo não pensava desse modo. Na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 14, eu estou quase a concluir. Ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este homem Paulo, aqui quase já no fim do seu ministério, quase já no fim da sua vida, ele sabia que tinha percorrido muito na sua caminhada, mas que muito ainda faltava percorrer. Todos temos as nossas falhas, os nossos momentos de fraqueza, todos temos áreas da nossa vida que ainda precisam de ser transformadas, todos estamos a algures neste caminho, todos estamos a algures nesta estrada, espero que não seja para Damasco. Mas é melhor ser um seguidor que, por vezes, falha, do que alguém que falha em seguir. E no fim da nossa vida, aquilo que realmente vai interessar não é se nós já chegamos lá, mas é se nós realmente estamos no caminho certo. E eu vou concluir apenas lendo uma promessa que Deus nos deixou também através da boca de Paulo, que está em Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra
a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Vou chamar o nosso irmão pastor para nos dirigir numa oração e peço à Sónia para vir para tocar para nós o último hino com que nós nos vamos despedir deste culto, que está no Cantor Cristão, número 46, que diz: Jesus me transformou. E queremos também deixar convosco o convite para alguém que não é membro da igreja, se queira juntar-se à nossa igreja, já pela sua fé, pela sua conversão, mas também alguém que porventura ainda está a debater com a ação do Espírito Santo na sua vida para aceitar o Senhor Jesus, que o faça. De facto, a vida cristã é uma caminhada de transformação. Vamos sendo transformados e transformados até alcançarmos a perfeição. Vamos ficar de pé. Estamos ao vosso dispor, tanto eu como o missionário João, para conversar convosco sobre um processo de integração na igreja, assim seja a vossa vontade. Querido Deus e bom Pai do céu, nós louvamos o teu nome, Senhor. Damos-te muitas graças porque tu tens sido paciente connosco, Senhor. Nos tens levado a uma conversão, uma mudança, não apenas na mente, no coração, mas também, Senhor, no caráter, no nosso estilo de vida. E nós te louvamos e agradecemos, Senhor, porque tu tens mantido, Senhor, a tua comunicação connosco, o teu empenho, para que nós possamos ir crescendo, evoluindo nesta nossa caminhada contigo, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, muito porque desde algum tempo que sabemos que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E é por ele que nós vamos ao Pai, Senhor. E queremos, ó Deus, também proclamar esta mensagem e deixar, Senhor, que outros sejam verdadeiramente tocados pelo teu Espírito para também entrarem neste caminho, Senhor. Um caminho que é muito mais do que religião, um caminho que é vida, um caminho que é intimidade, um caminho que faz a diferença em cada dia, Senhor. Que, ó Deus, cada um de nós, estando aqui, Senhor, ouvindo ou tendo ouvido a tua palavra, possa se deixar transformar pelo teu Santo Espírito, Senhor. Transforma, ó Deus, as nossas vidas naqueles aspectos que não estão bem aos teus olhos, Senhor. E, ó Deus, com a tua paciência e com a ação do teu Espírito, Senhor, torna-nos perfeitos diante de ti. Em nome de Jesus. Amém.